no palco de sua vida a triste história da angústia, da dúvida e da incerteza. Lembrai-vos ainda, Mãe de Deus, das vossas companheiras, das mães que sofrem por causa dos seus filhos, por causa dos seus maridos, porque tem o lar marcado pela crueldade dos desajustamentos ou das necessidades. Lembrai-vos também das mães que traíram a sua missão e rasgaram a felicidade da sua casa. Para elas, o sentimento de perdão. Lembrai-vos, Mãe de Deus, dos que sofrem a escravidão, dos que passam fome, dos que andam sujos, dos desajustados ou dos que não têm escolas, dos oprimidos e dos pobres. Fazei chegar para eles a hora da libertação. E também, Mãe de Deus, uma lembrança do homem do campo, do trabalhador da enxada, dos agricultores de todos os recantos, e fazei que para eles também chegue o dia da redenção. Para a juventude, a realização dos seus ideais, e para os que não têm fé, uma prece de reconciliação, a fim de que encontrem a luz do seu destino eterno. Para os doentes e os que estão no leito de morte, a saúde e o sossego de espírito. E assim, Virgem Maria, para todas as criaturas da terra, a paz e a felicidade. E dessa maneira, todos possam rezar tranquilamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. ZYR 825, 90,9 MHz. Rádio Currais Novos FM. Praça Cristo Rei, 80 Currais Novos, Rio Grande do Norte. Uma emissora pertencente à Fundação Educacional Santana. Currais Novos FM. Uma rádio feliz. Currais Novos. Currais Novos FM. Começa agora, Debate de Craques, com a seleção do povo. Resumo das principais notícias esportivas com o timaço da 90,9 FM. Seleção do povo. Cesário Júnior. Cesário Júnior. Olá, muito boa noite. Vamos chegando com o nosso debate de craques desta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Chegando para mais um programa esportivo nesta noite aqui na querida, ouvida e a pioneira Rádio Currais Novos FM. Em nome de Café Ouro Branco, tradição que se renova. Atacadão Vicunha, é da nossa terra, é da nossa gente, é Vicunha. Pitu, aguardente de cana, é Pitu. A Bebidas, a cerveja mais gelada da cidade, é lá só no nosso grande Ailton, né? Ali na antiga boate do Tungsten Hotel. Manda um abraço aí ao nosso grande Ailton, torcedor do Flamengo e do Potiguar. Rede Seridó, o Seridó compra e economiza aqui. Restaurante Sertanejo, comida regional, self-service, marmitas, quentinhos e muito mais. Restaurante Sertanejo atende de domingo a domingo, das 11 às 14 horas, na querida Currais Novos. A Green Energy, o mundo precisa de nós. Mas se vai colocar sua internet, Cides TV Internet. Cides TV Internet com muitas novidades para 2026, canais novos na sua grade de programação. Vá lá e comprove na Cides TV Internet. Laboratório Pleno, compromisso com a vida. E Potiguar Veículos, nosso querido Zé Ramos, lá em Uberlândia, Minas Gerais,
torcedor fanático do nosso tricolor seridoense. São 18 horas e mais 8 minutos. O nosso debate de craque sempre na segunda-feira das 18 às 19 horas. Daqui a pouquinho conosco comentarista também o nosso Márcio Costa. Ontem a equipe da 90.9 esteve mais uma vez acompanhando o Leão do Seridó. Foi assim em todos os jogos da segunda divisão e está sendo assim em todos os jogos também da primeira divisão. E ontem saiu o gol que deu a vitória, os primeiros 3 pontos ao Leão do Seridó nesta primeira divisão. Um jogo diante do Globo, um confronto realmente bastante nivelado há muitos anos aí, até então 6 confrontos, com 2 vitórias do Globo, 2 vitórias do Potiguar e 2 empates. Agora o Potiguar passa à frente com 3 vitórias, 2 vitórias do Globo e também 2 empates. E o Potiguar, além de tudo isso, deixou a zona do rebaixamento. Mas o nosso convidado de hoje já está aqui, ele que fez sua estreia ontem comandando o nosso Leão Seridoense. Devemos dizer que com o pé direito, até uma história aí de pé direito de sandália, mas aqui é no linguajar, né, das antigas, né? Começou com o pé direito, o Cristiano Bassoli, que é o nosso convidado, já está aqui. Vamos desejar aqui sucesso e seja bem-vindo, não à cidade, como já dei aqui, bem-vindo à cidade, mas também à nossa emissora Rádio Corais Novos. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, é um prazer grande estar com vocês hoje aqui. Vamos iniciando aqui falando um pouquinho da sua pessoa, né? De onde você é mesmo. Eu até achava que era de um canto, mas em off aqui já passou, mas enfim, para os nossos ouvintes, e também como foi esse convite para chegar aqui ao Leão do Seridó, até porque na última passagem você estava aqui como auxiliar do Tonê, depois assumiu, acho que de uma situação meio complicada, e agora não volta também numa situação boa, né? A equipe tinha perdido 2 partidas, até então está numa situação ainda que está ali coladinho no último, no 6º colocado, próximo do rebaixamento. Enfim, o que você, por que também você aceitou e vem aqui comandar o nosso tricolor seridoense? Bom, sou natural do Rio Grande do Sul, né? Passo Fundo, né? Interior do Rio Grande do Sul. Fui criado em Porto Alegre, mas há 20 anos eu já moro em Curitiba, no Paraná, né? Na capital do Paraná. E lá onde eu me formei em Educação Física e iniciei meu trabalho no Paraná Clube como observador técnico na época. E ali eu comecei a trabalhar com categorias de base. E ali onde foi que eu conheci o Fernando Tonê, que é o responsável, né? Por hoje eu estar no futebol e tá fazendo o que gosta. E a gente tá aí já desde 2009 trabalhando com futebol, e o convite se deu na manhã, eu acho, manhã seguinte do último jogo do Potiguar contra o Santa Cruz. Daniel foi na quarta-feira, no caso na quinta. Entrou em contato, né? A gente conversou, mas foi tudo muito rápido, né? Pela amizade que a gente criou aqui, né? Com as pessoas, com a diretoria, com a cidade, foi tudo muito rápido. E você estava sem clube? Estava sem clube, né? Eu estava auxiliando o Ney Franco, né? O Ney Franco acabou indo para Jordânia, eu por questões pessoais também não consegui acompanhá-lo. E estava sem clube e acabou dando que certo, como eu falo, né? Encaixou tudo certo e hoje eu tô aqui. Foi tudo muito rápido, recebi o convite, no mesmo dia eu já estava no aeroporto já voando para cá. No caso o convite foi o Daniel. Isso. Daniel. E aí ele passou a situação já que passou e eu estava acompanhando, né? Isso. Então eu acompanho já, como eu estava no ABC ano passado, então eu tenho essa ligação, né, com o futebol potiguar também, e eu vim acompanhando, via vendo os resultados e estava mais ou menos ciente do que queria enfrentar, né? Vamos falar agora do time. Então você chegou praticamente um dia, quase 2 dias, mas eu acho que não deu nem 2 treinos. Eu fiz um treino, eu cheguei sexta-feira à tarde, fiz um treino sexta à tarde e um treino pela manhã no sábado. Fiz um treino no sábado, na sexta à tarde e no sábado pela manhã. Ok, e aí já foi pro comando praticamente, foi mais aquela conversa, né? E algumas coisas. Quando a gente chega num grupo, né? Que vem de 2 derrotas, né?
a gente busca tentar entender um pouco dos atletas, né? E a gente foi necessário fazer mudanças para esse jogo, né? Se entendia que era necessário fazer, chamei os atletas que foram substituídos, né? E tive uma relação muito aberta. Foram 3 ou 4, se eu não tiver enganado, 4. E eu precisei mudar sistema, né? De jogo. Isso, também. E chamei os atletas. Eu acho que dentro de um grupo você tem que ser muito claro, né? Não fazer as coisas assim do dia pra noite sem ter uma explicação. Isso. Expliquei o motivo e expliquei para eles também a importância que eles têm, né, pro grupo. São meninos jovens também, né, e que têm qualidade e que poderiam nos ajudar no decorrer do jogo, e quem entra decide jogo. Foi assim que aconteceu. É verdade. São 18 horas e mais 15 minutos, o nosso debate de craques aqui, o convidado de hoje, o técnico atual do nosso Leão do Seridó, o Cristiano Bassoli, conosco aqui. Daqui a pouquinho, ainda aguardando a presença aqui do nosso Márcio Costa, ele que também é comentarista aqui do nosso debate de craques e também da equipe esportiva Seleção do Povo. Conosco, Café Ouro Branco, Atacadão Vicunha, Pitu, A Bebida, Serigrafia e Sublimação Nova Arte, Rede Seridó, Restaurante Sertanejo, a Green Energy, Cides TV Internet, Laboratório Pleno e Potiguar Veículos. Conosco também aqui no nosso debate de craques e na nossa programação. Cristiano, na sua observação já, esse grupo que tem aí, dá realmente para brigar por coisas maiores, podemos dizer assim, tirando o rebaixamento, já que tem muitos jovens, poucos jogadores veteranos, mas numa observação rápida, e claro, você já viu, já teve, não só viu, mas estava no comando da primeira partida, ou em algumas posições assim, precisa qualificar, não porque o que está jogando não tem a qualidade, mas normalmente é porque tem um só naquela posição. No caso foi expulso um zagueiro, então praticamente só tinha 2 ou 3, se eu não estiver enganado. Nesse sentido aí, como é que você está vendo aí essa situação do Leão Seridóense? Bom, eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi na partida. São meninos jovens e eu acredito que tem muito potencial para evoluir. E é isso que a gente vai procurar fazer nessas partidas, né? Procurar com que a gente consiga evoluir. E questão de contratações é sempre bem-vindo, né? Numa competição dessa. E a diretoria está trabalhando aí para ver alguns outros nomes, né? E a gente está aguardando, mas... Vai por indicação sua ou não? Teve algumas indicações, mas eu acredito que esse grupo, né? Claro que uma posição ou outra a gente tem algumas carências, mas esse grupo, ele consegue evoluir mais. Eles me mostraram potencial evolutivo. Então, é claro que a gente vai trabalhar para que isso aconteça, né? Não é do dia para noite, mas o nosso tempo é curto. Isso. A competição é curta e a gente está numa competição, ou você classifica ou você cai, né? Então a gente vai trabalhar aí para sair primeiro, pensar em ficar fora desses 2 aí últimos, né? Que é do descenso, para manter o Potiguar na primeira divisão. Logo, após aí o clássico que vem pela frente, nós chamamos aqui o clássico Popó, Potiguar de Currais Novos e Potiguar de Mossoró, será no próximo domingo. Não será em Mossoró, até você já ouviu falar também a situação lá, o estádio realmente não existe mais, tá jogando numa cidade próxima lá, que é em Serra do Mel. Apesar de chamar que é um campo neutro, mas não é tão neutro assim, até porque eles já estão treinando lá e já jogaram lá. Então tem mais tempo de treino e de jogos nesse estádio do que o próprio Potiguar. Então, esse clássico lá, como é que você vê essa situação jogando fora de casa? E sempre que eu trabalho, converso com alguns técnicos que passam por aqui, eu sempre pergunto, e vou repetir essa mesma pergunta: você trabalha da mesma maneira em casa e fora, ou tem situações diferentes? Da mesma maneira que eu digo, taticamente, enfim. A gente, alguns jogos exigem um pouco mais da gente, né? O modelo, a forma de jogar, ela varia muito com o adversário, mas a gente tem que criar uma característica. Então eu cheguei agora, vou ter uma semana de trabalho e não adianta mudar muito, porque daí vai virar a cabeça do jogador para isso em pouco tempo. A gente não consegue. O ideal hoje é trabalhar numa forma que a gente entende que seja melhor pela característica dos atletas que a gente tem, para que a gente possa fazer um bom jogo lá. Eu acredito que a gente consiga fazer um bom jogo, a gente espera, claro, que a gente vai enfrentar, e eu acho que o terceiro maior orçamento, ou quarto da competição. Isso, né? O quarto. É o quarto? Isso. O quarto, então a gente já vai olhando por aí, porque futebol, querendo ou não, muitas vezes também é número. Isso. Né? E a gente vai para lá para fazer um bom jogo.
Eu falo isso porque é o seguinte, em outros momentos a gente, sempre aqui no debate de craques e outro programa nosso aqui, conversando com os técnicos, Cesário, Garrincha, mas o time que eu comando vai jogar sempre pra frente, vai sempre pra frente, em busca do professor e tal. Mas uma coisa, outra coisa. Uma coisa é jogar aqui contra o Globo e outra coisa é sair pra jogar contra o América, né? E foram vários aqui, mas ele sempre tem aquele, né, pensamento de sempre jogar. Eu digo, não, você tem que saber mais ou menos trabalhar com o que tem, né? Se eu tenho um carro possante, vou por uma corrida, aí eu vou solto. Mas se eu vou fusquinha, eu tenho que ter, né, me adaptar àquilo. Mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí, assim, o futebol, existem os momentos do jogo, né? Então, dentro dos momentos do jogo, você vai ter que se adaptar. E é o que a gente vai procurar fazer. Então, às vezes, você, como o Potiguar vinha num 3-5-2, ele não é defensivo, dependendo da forma que você joga, ele pode ser ofensivo, né? E se criou-se muito tempo atrás que era um sistema defensivo. E na verdade vai muito da característica que você tem do jogador. Em 2009, o Potiguar foi vice-campeão estadual e praticamente era o 3-5-2, com o Everaldo, que até então estava aqui, era o zagueiro que saía pro jogo, tinha muita habilidade na esquerda, e o Potiguar era ofensivo aqui. Foi o ano que a gente saía para jogar com a América, com a ABC, a gente não se preocupava em jogar no Faz Grande, querendo saber se o jogo ia ser 1-0, 2-0 pra gente, entenda como estava naquela época, mas tudo isso mudou no segundo tempo, porque 5 dias antes de iniciar o campeonato, houve uma mudança de técnico, e acredite se quiser, eu estava lá foi até lá em Cruzeiro, cidade vizinha, o técnico que chegou, que foi Netinho Matias, ele olhou pro grupo assim e disse, eu vou ser bem sincero, que eu acompanho o campeonato, ele é aqui do Rio Grande do Norte, pelo que eu tô vendo aqui, eu vou mudar aqui de 70% a 80% desse grupo. Eu virei assim, fiquei de costas, eu disse, vai, já saí aqui o cacete. Tava até com meu colega lá pela rádio acompanhando, e ele foi bem claro, vou mudar quase tudo aí, realmente mudou. Trouxe aí 7 jogadores que encaixaram tudo no segundo turno, e aí no segundo turno era só vitória, goleou o América lá 4-1, na época derrubou o técnico que era Tita era o técnico, Tita que foi do Flamengo. Sim. Era o técnico do América, 4-1, que teve 2 gols de Quirino, enfim, venceu a ABC lá dentro com o gol do Thiago Potiguar, e a gente conquistou o segundo turno e foi pra final. Infelizmente, na final, como eu disse do início, a gente tinha praticamente um time, não tinha mais um elenco, e aí ficou 4 jogadores de fora do primeiro jogo da final, por cartões, expulsão, e aí a gente perdeu expulsões e a gente perdeu o jogo primeiro de 4-1 lá em Açu, foi reverter lá em Caicó, e se não tivesse aquele dilúvio do dia, eu tinha quase certeza que a gente ia reverter a situação, pelo que você acompanhava o time, que realmente encaixou tudo, deu certo, né? Então é por aí mesmo, né? Com um 3-5-2, mas depende também. Mas aí você tem zagueiro construtor, como você estava me falando, tem zagueiro que sai pro jogo, que pode dar uma assistência, porque hoje o zagueiro também dá assistência. Perfeitamente. Então, hoje os atacantes marcam, o zagueiro dá assistência também. Então, o futebol tá bem dinâmico e o sistema tático, eles são números. Então depende muito da característica do jogador. É verdade, eu vejo também assim, muitos comentaristas, não, mais técnicos, acham que o time se torna ofensivo se aumentar mais atacantes. Sim. E não é o número de atacantes que torna um time, na minha visão, o que torna um time ofensivo é a quantidade de jogadores que vai chegar na área adversária, que seja um volante, um meio, um atacante, até o zagueiro, como falou aqui, né? Preencher espaço. Perfeitamente. Futebol hoje é ocupação de espaço. Isso. Então, quanto mais você tiver povoado no setor do campo, você vai ter vantagem, né? Como a gente fala. 18 horas e mais 20 minutos, 18:20 é o nosso debate de craques aqui na Currais Novos FM. Em nome de Café Ouro Branco, tradição que se renova. Atacadão Vicunha, da nossa terra, é da nossa gente. E você pode participar conosco pelo 3431-1720, 3431-1720, pode mandar a sua mensagem. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso grande Banana ligado conosco aqui, tá mandando um abraço aqui ao Suede Russo, tá mandando um abraço aqui, professor, o ex-presidente do nosso Leão do Seridó, atual secretário de esporte aqui, tá nos ouvindo também. Grande o nosso mascote confirmando que não vai ter como chegar, tem um probleminha aí para resolver, beleza, vamos por aqui, ele que tem um programa também na CIDS TV hoje, o nosso grande Márcio Costa, o nosso Banana também ligado conosco, aquele abraço, né? O nosso grande Bravo, rapaz, um abraço aí, e meus sentimentos, Bravo, perdeu aí a sua sogra hoje, né? Meus sentimentos aí, ele que é torcedor também do Leão do Seridó. Então, o jogo programado
para domingo e a programação da semana, claro, já começando amanhã, que hoje foi folga geral aí para os atletas, não é isso? Nós resolvemos dar esse descanso pelo jogo, como foi um jogo com bastante volume e intensidade. Nós preferimos dar esse descanso para os atletas hoje. Voltamos amanhã em 2 períodos, né? Trabalho em academia e depois no estádio. Teremos a semana cheia de trabalho aí até o jogo. A comissão você já fechou, praticamente vai ser a mesma ou vem outro com? É praticamente a mesma. A gente tem conversado, a não ser que a diretoria resolva fazer algo, mas a gente mantém a mesma comissão. Já conhece o Potiguar, acompanhou tanto como teve no ABC. No ABC esteve no Brasileiro, né? No estadual não? Não, foi no estadual. Foi no estadual, né? Eu estive no estadual. Isso, né, Fran? Acabamos saindo ali, deixamos a equipe na semifinal naquela oportunidade e acabamos saindo, né? Após uma eliminação na Copa do Brasil. Conheço, né, a equipe do Potiguar, enfrentei. E eu já na vinda pra cá, eu já conversei com uma equipe de analistas, né? Que eu conheço. São meus amigos e a gente já conseguiu pegar material aí dos jogos e a gente já vem fazendo análise aí pra enfrentar eles já não. Hoje não fica nada escondido porque tá tudo na internet aí, mas. É verdade, e as transmissões, né? Exatamente. Então, a gente tem todo um aparato aí pra gente fazer um bom jogo. Aí no outro jogo, né? Já vamos adiante, se eu não estiver enganado, aí volta a jogar em casa contra o ABC. E um ABC que você já conhece, entre aspas, né? Até porque mudou muito. Muito agora o elenco, mas conhece realmente, né, o clube em si. É realmente o clube que poder financeiro ele, o América, né? Jogando em casa ou jogando fora, sempre será o favorito e também é o título. Não quer dizer que vai vencer todas, até porque já perdeu aqui também, jogando no nosso campo, que realmente a gente transforma em algumas vezes, em outras não, mas na maioria das vezes, até então a gente vinha com 8 jogos sem perder no Coronel Zé Bezerra, perdeu pro Santa Cruz, aí voltou agora a vencer o Globo e realmente aqui a gente tem que dar as cartas, porque vai precisar desses 3 pontos importantes para a nossa somatória aí do campeonato. Nós não teremos jogos fáceis, né? Daqui para frente. Então, vamos pensar primeiro no Potiguar, fazer um bom trabalho lá e aí depois pensar no ABC, que é uma grande instituição. Eu acredito que a competição ABC e América é uma competição à parte, né? E os demais ali brigando para estar nessas fases de classificação e disputa de finais aí. Outra pergunta aqui, pessoal, o senhor que roda o Brasil todo e até outros países aí trabalhando, o nosso campo de jogo aqui são 100 metros, se não me engano, por 64. E tem outros locais também aqui no estado que tem aí 105 até 110 metros. Treinando nesse estádio pequeno, tem alguma diferença para treinar no estádio maior, em termos, eu digo, o que é que eu quero questionar, em termos dos nossos atletas se adaptar? É mais fácil se adaptar num espaço maior, treinando no espaço reduzido, ou você treinando no espaço maior para vir para esse espaço reduzido, até como se trabalha tanto hoje nos treinamentos, mas o espaço reduzido. Isso. Não é isso? Eu utilizo muito a questão do espaço reduzido, né? E na sequência da semana eu vou abrindo o campo um pouco mais. Mas assim, não traz tanta dificuldade para os jogadores, assim, no campo aberto, depois uma dimensão maior, né? Eu acredito até que condicione melhor os atletas. E assim, o futebol hoje, ele tá cada vez mais dinâmico. Então, quando você estiver numa situação mais... É muita ocupação de espaço, então quando você trabalhar no espaço mais curto e para sair mais rápido, é melhor. Então o campo maior, quando você consegue sair dessa pressão e usar o campo um pouco maior numa determinada situação, é mais favorável, né, pro atleta do que ele ficar sempre treinando só no campo grande e tendo ali uma pressão menor do espaço de jogo, né? Então por isso que metodologicamente a gente trabalha sempre no espaço curto para que eles tenham essa consciência de dinamismo, de sair de pressão, para a gente atacar um espaço maior. Outra pergunta, outro questionamento aqui. E aí já é na parte física, que o senhor conhece muito bem, né? A parte, como o senhor, acredito que tenha conversado também com o preparador físico, o Fred, como o senhor vê hoje o time, até podemos dizer aqui, quanto está de porcentagem aí o time fisicamente? Nós tivemos aqui 2 jogos, aliás, aqui não, um fora de casa e até pela 2ª divisão. O time jogando em casa, a gente virava para o segundo tempo, não tinha muita diferença fisicamente.
Quando saía para jogar fora, jogava bem o primeiro tempo, o segundo realmente a parte física caía e o time normalmente ou fazia mais gols se estava na frente ou chegava ao gol quando estava empate ou fora. Nessa primeira divisão a gente sentiu novamente jogando, e aí até eu entendo uma parte que a gente começou já um pouco, né, a pré-temporada já, eu acho que 15, 20 dias, né? E claro, a parte física é importante demais no futebol de hoje. Mas o que eu quero chegar, você já conversou com a equipe, como é que está aí fisicamente a equipe, e se essa semana toda ou daqui para frente pode ainda melhorar essa parte física. Só que, falando tudo isso, no jogo agora, nós observamos o contrário. O time jogou o primeiro tempo fisicamente bem, correndo, né? Um jogo mais ofensivo, podemos dizer assim. No segundo tempo teve um jogador a menos e continuou, né? Podemos dizer, mandando na partida ou jogando mais. E aí foi a questão de eu perguntar se é porque estava jogando em casa, um campo com a dimensão menor, ou o que realmente mudou nesse grupo, que de uma hora para outra ele fez a diferença, que nem isso a imprensa ou os comentaristas sentiram essa diferença física, jogando com outro time e com jogador a menos. Bom, eu acho que você até pode me ajudar nessa da segunda, né, da segunda divisão, né, do acesso para a primeira. Saíram muitos jogadores, eu acredito. Acho que saíram. Isso, praticamente do time. E aí foram chegando jogadores, e aí jogadores um pouco condicionados, outros melhores e outros nem tanto. Isso. Então o grupo está buscando ainda um equilíbrio. Eu te dizer hoje quantos % tem, eu não vou saber te falar. Mas o que levou esses atletas a... Mas o senhor conversou com o preparador físico? Conversamos, não, eu tô te passando é um relato que... Geral. Que o professor tem me passado, o Fred tem me passado. E eu fiquei surpreso da forma que eles conduziram o jogo. E aí entra também uma questão do compromisso com o clube, né? Eles entenderam que essa partida era uma partida crucial, e ali eles demonstraram muito brio, e faz a gente acreditar que a gente consegue ter uma equipe mais equilibrada durante as partidas, né? Eu acredito que tem muito do mental também, né? Nas anteriores ali também, né? Sofre gol, aí você chega no gol, não faz o gol, sofre gol, e isso também mentalmente dá uma baixada assim na rapaziada, mas eles demonstraram isso na partida, me deixou bastante surpreso e confiante, né? Eu acho que tem muito do mental também. Quando você vem de 2 derrotas, verdade, vem as até coisas aquele peso também, vem né? o peso, e aí ontem, com o volume de jogo que nós tivemos, com a intensidade que nós tivemos, a quantidade de gols que nós perdemos, e aí entra a parte já do emocional, de querer resolver, de querer fazer o gol, e muitas vezes isso atrapalha, então a gente vai agora entrando um pouquinho, trabalhar a semana com uma vitória diferente. E vai ter aí praticamente a semana cheia para trabalhar, né? Exatamente. Só alguns números aqui, nós falamos aqui de alguns números, nos 3 jogos, né? O Potiguar marcou 1 gol em cada partida, né? Ou seja, a média de 1 gol por partida, porém sofreu 7 em 3 jogos. Mas a boa notícia é que no último jogo não sofreu gol, então teve uma melhoria na parte defensiva, mesmo sabendo que a parte defensiva não é só a defesa, é o time todo. É o todo, né? É o todo. Mas a gente faz esses números aqui, então teve essa melhora na parte defensiva, porém continua a mesma média no ataque, mesmo sabendo que o primeiro gol foi um gol contra do América, o segundo foi acho que um gol de lance parado, de pênalti, mas ontem saiu um jogo realmente, como nós chamamos, do jogo jogado, né? Sim. Independente se vai ser de pênalti ou não, mas a gente faz esse número aqui. O que eu quero fazer com isso, se o time realmente precisa, na visão do senhor, precisa melhorar mais finalizações, pelo que você viu ontem e pelos números que mostram aqui, que o Potiguar normalmente aqui a média de gol era 1,5, 2 gols por partida, e a defesa sempre foi baixa, até porque a gente teve a melhor defesa, isso comparando com a segunda divisão. Sim. Praticamente a gente jogou quase todo o campeonato, tomou 1 gol e só os 2 gols na reta final, mas foi a segunda melhor defesa do campeonato. E tinha o Darlan, né? Também, que você conhece muito bem. Sim. Primeira coisa, né? Quando foram 7 gols sofridos, né? Isso. Primeira coisa que a gente tem que pensar é defensivo, né? Achar esse equilíbrio defensivo, pois defendendo bem a gente consegue atacar bem. E nós atacamos bem ontem, mas não finalizamos bem. E esse é o trabalho da semana que a gente vai fazer, e isso não é do dia pra noite, como a gente vem falando, né? É trabalho diário e incentivando esses atletas, e é como eu falo, tinha muito da ansiedade de querer ganhar o jogo. E ali atrapalha um pouquinho, ali tivemos situações muito claras de gol e acabamos perdendo ali. São lances
que pode fazer a diferença, que possa aí, como eu falei, pode ser definido no saldo de gols. Exato, e são jovens atletas, Isso. Então assim, a gente tem que ter essa consciência e fazer com que a gente melhore nesse aspecto, né, das finalizações aí durante a semana e nos jogos, para que a gente vá crescendo nisso aí. E para terminar aqui o nosso, sei que você tem outros afazeres também, você falou em jovens atletas. O senhor é um técnico que, se você tem um jogador jovem, mas você vê que ele tem a qualidade de jogar no time titular, coloca, ou é aquele técnico que diz, não, o menino é jovem, vou botando aos poucos, quando tá ganhando 3-0, enfim. Que técnico o senhor é nesse sentido de trabalhar com a juventude? Já que o senhor trabalhou num time grande como o ABC, que tem muito disso também, eu acredito que sim, e também num time, né, com menos condições financeiras, sim, como o Potiguar e outros times por aí. Sim. Bom, eu sou muito a favor dos jovens, assim. E o futebol, ele pede jogadores. Bom, se o jogador é jovem, tem qualidade, ele tem que jogar. Ele vai jogar. É lógico que tem alguns momentos que você precisa desse atleta, porque hoje existe muito assim a questão da titularidade. Isso. Né? E eu acho que tem que começar a entender um pouco que o jogo, ele não é só o primeiro tempo. Né? Você precisa às vezes ter qualidade para definir no segundo tempo. Então, às vezes, você depende muito de estratégia, mas se o atleta for bom jogador e jovem, ele tem que jogar. Se ele for um veterano e bom jogador, ele tem que jogar. Não importa o tempo que ele vai jogar. Não importa o tempo. Vai jogar. Não importa o tempo que ele vai jogar. Isso. E aí, tu citaste o nome do Darlan. Isso. Nós lançamos o Darlan contra o América no clássico e vencemos aquela partida. Ele entrou no jogo muito seguro. Então, nós lançamos o Darlan naquela partida. E um jovem atleta que veio aqui, fez a segunda divisão muito bem, né? É verdade. Foi o melhor zagueiro do campeonato, e há muito tempo nós temos um zagueiro passando aqui no Potiguar, como o Darlan passou, né? Muito bom zagueiro. E um jovem promissor. Promissor. É um jovem promissor. São 18 horas e mais 35 minutos. Quero agradecer aqui a sua participação. Fica à vontade para algum esclarecimento a mais, algum questionamento. Claro, não foi muita pressão, já que só tem aqui 2 dias, né? 2 dias, chegou para comandar o time, já trabalhou, conseguiu a vitória, claro, como falou aqui, a vitória é mais tranquila de trabalhar a semana, que se fosse mais uma derrota, a pressão ia ser aí da torcida também. Como é que você vê a torcida já? Claro que você já conhece o nosso torcedor aqui do Leão. O torcedor, ele é paixão, ele é emoção, né? Então a gente sabe que na vitória vai ter o ponto positivo e na derrota nada mais pressa, né? Então a gente pede o apoio do torcedor, como tem feito, né? Agora a gente sai nessa partida contra o Potiguar de Mossoró, depois nossa próxima partida é contra a ABC, e eu acho que a presença do torcedor vai ser fundamental pra gente nessa partida. São 4 partidas agora. São 4 partidas, e eu acredito que o torcedor aí é o nosso... 4 decisões, podemos dizer 4 assim. decisões, o último jogo em casa vai ser com a ABC, depois são 2 partidas fora de casa. Isso. Então é importante que a gente tenha o torcedor do nosso lado, nos apoiando, para que a gente consiga aí conquistar, nos ajude, né, a conquistar resultados positivos aí. Domingo já poderemos ter estresse? Olha... Porque realmente só restam 4 jogos. Tá trabalhando aí para que possa conseguir, né? A gente tem aí algumas questões, acho que de CBF, então isso a diretoria está tentando resolver, mas o nosso... Para dar mais opções. Para dar mais opções. Sim. E de qualquer forma aí é dar valor, moral para essa meninada, para esse grupo, e tem jogadores ali que podem nos ajudar muito. Ok, obrigado mais uma vez, né? Seja bem-vindo mais uma vez pro trabalho aqui com o Rádio Nova. Quando voltar, dar um abraço lá ao nosso grande Tonê, que é uma pessoa excelente. Enfim, o futebol é complicado demais, né? Os resultados, né, é quem mantém ou não. Exato. Os técnicos. Muitas das vezes o cara tem um conhecimento, um trabalho, mas o resultado não chega, e às vezes não é nem culpa dele, né? Exato. Os jogadores que estão à disposição dele, muitas das vezes não são aqueles que ele queria, ou às vezes são os que ele queria, mas na hora H, né, no outro lado também tem bons goleiros. Enfim, o futebol é complicado. Então dá um abraço nele e vamos torcer para dar certo aqui, vamos até o final e vamos lutar primeiro pela nossa permanência. E quem sabe aí e até aí uma semifinal ainda de campeonato. Tá certo, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos. Ok, são 18 horas mais 37, é o nosso debate de craque.
Você está ouvindo Debate de Craques com a seleção do povo. Cesário Júnior. Cesário Júnior. São 18 horas e mais 38 minutos. O nosso debate de craques hoje. Agora vocês acompanharam o técnico Cristiano Bassoli, técnico do Potiguar. Mas tudo isso em nome de Café Ouro Branco, tradição que se renova. Atacadão Vicunha é da nossa terra, é da nossa gente, é Vicunha. Aguardente de cana é Pitu. A bebidas, distribuidor e tudo em bebidas em geral. Serigrafia e sublimação, nova arte. Lá sua ideia vira realidade. Rede Seridó. Seridó compra e economiza aqui. Restaurante sertanejo, comida regional, self-service, marmitas e quentinhas. A Green Energy, o mundo precisa de nós. Cides TV Internet, com muitas novidades para 2026. Canais novos na sua grade de programação, internet com velocidade alta, preço baixo e muito mais. Vá lá e comprove lá na Cides TV Internet. Laboratório Pleno, compromisso com a vida. Potiguar Veículos com o nosso grande José Ramos, torcedor apaixonado do Leão do Seridó. São 18 horas e 40 minutos. Vamos passar o gol de ontem, o gol que deu a vitória aí, os primeiros 3 pontos do nosso Leão do Seridó no Campeonato Estadual. Já passa livre aqui 2026, nesses 50 anos do Leão do Seridó como equipe profissional. Ontem, lá no estádio Coronel José Bezerra, foi mais ou menos assim. Cesário Júnior. Cesário Júnior. Já passa livre aqui na esquerda. Olha, ele dominou o Boquinha. Dá um lançamento aqui, mexeu para o Robertinho. Gimpou ali o Robertinho. Fica com ela na direita. Joga a bola na área. Dominou sozinho. Agora quem sabe vai bater o primeiro. Bateu. Rede. Hugo Oliveira. Gol. Garoto bom, 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 Hugo Oliveira. Quando eram decorridos 7 minutos e 30 nesse segundo tempo. Agora tá tudo diferente aqui do CJB. No placar de Elititas agora mudou. 1 para o Leão do Seridó, Hugo. 0 para o Globo. Conta a história do lance do gol aí, Landuardo Marcel. Olha, Cesário Júnior Garrincha, quando o Márcio Costa cobrava a presença do Hugo Oliveira, a jogada linda do Robertinho pelo lado esquerdo, fez o levantamento, o Hugo Oliveira dominou com categoria, soltou a perna, viu? No cantinho do Arthur Nascimento, que não pôde fazer nada, a não ser buscar a bola no fundo da rede agora, no placar de Pitumania de Brasileiro, o Potiguar tem 1, Hugo Oliveira 18, a equipe do Globo tem 0. Aí o gol da vitória de ontem do Leão do Seridó, que no momento está na 6ª colocação. Falando em 6ª colocação, daqui a pouco nosso colega Marcos Trindade vai dar uma geral aí nos números do campeonato, público, classificação, enfim. Mas eu mando um abraço aqui, o nosso Damião Potência, Damião Dionísio, sempre ligado conosco, o nosso Soldinha sempre ouvinte e assíduo aqui do nosso Toque de Bola. Dedé Percursa também, sempre ligadinho. Dedé é torcedor do Botafogo, né? E do Leão do Seridó. Também o nosso Mário Potiguar, ontem estava lá, né? Acompanhando o jogo do Leão do Seridó. Valeu, meu amigo Mário. Acompanhou tudo que estava, tudo ontem do jogo e fazendo bons comentários no final. Nosso Mário Campos. Manda aquele abraço. Alô, meu amigo Deí, aquele abraço também. Deí, que é um torcedor forte do nosso Leão do Seridó. Segundo o Mário Câmara, eu mando aquele abraço. Também ligadinho conosco, meu amigo Redondo, lá no bairro Gilberto Pinheiro. Vamos dar uma geral no campeonato. Nosso querido Marcos Trindade tem um trabalho importante também. Ele vai trazer os números do campeonato, renda, enfim, uma geral, tudo isso até esta 3ª rodada. Marcos Trindade conosco também aqui. Olá, no Debate de Craques. Olá, eu sou o pesquisador Marcos Trindade e trago informações do futebol do Rio Grande do Norte. Campeonato Estadual, 3ª rodada, no sábado,
prosseguiu com QFC 0, Potiguar de Mossoró também 0. Arbitragem de Rômulo Bruno Campos Alves. A renda R$ 2.355 para 128 torcedores. Jogo realizado no estádio Chicão Ribeiro, em Parnamirim. Também no sábado, ABC 5, Santa Cruz de Natal 0. Gols de Geilson, Tiaguinho, Lucas Marques, Igor Bahia e Edson. Arbitragem de Zandique Gondim Alves Júnior. Renda de R$ 35.317 para um público de 2.274 pagantes. Jogo realizado no estádio Frasqueirão, em Natal. Ontem, domingo, tivemos Potiguar de Currais Novos 1, Globo 0. O gol foi de Hugo Oliveira no segundo tempo. Arbitragem de Arthur Clébio Rezende do Nascimento. Renda de R$ 8.955 para 499 torcedores. Jogo realizado no estádio Coronel José Bezerra, em Currais Novos. E na Arena América, em Parnamirim, América 4, Laguna 1. Gols de Salatiel, Souza, Alexandre Aruá e Evandro para a equipe do América. Erivelton, ex-ABC, marcou o gol da equipe do Laguna. Arbitragem de Tarcísio Flores da Silva. Renda de R$ 22.495 para um público de 1.314 pagantes. Repito, o jogo realizado na Arena América, em Parnamirim. A pontuação do campeonato: com 9 pontos, América e ABC, com 7 pontos, QFC, com 4 pontos, Potiguar de Mossoró, com 3 pontos, Santa Cruz de Natal e Potiguar de Currais Novos, e com 0 ponto, Globo e Laguna. Lembrando que os dois últimos vão ser rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Estadual de Futebol do Rio Grande do Norte, enquanto o primeiro e o segundo vão direto para as semifinais. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto fazem as quartas de final da competição. Até agora foram 12 jogos realizados, com 36 gols marcados e média de 3 gols por jogo. Total de renda na competição: R$ 208.160 para uma média de R$ 17.347. O público total do campeonato nas 12 partidas já realizadas: 11.206 torcedores pagaram ingresso para assistir a esses jogos. A média é de 934 torcedores por jogo. Os principais goleadores, com 3 gols: Leonardo Tiba, do Santa Cruz de Natal, Edson, do ABC, e Alexandre Aruá, do América. A próxima rodada no próximo final de semana, no dia 24 e também no dia 25. No dia 24, no sábado, na Arena das Dunas, América de Natal e ABC, o clássico maior do futebol do Rio Grande do Norte e um dos maiores de todo o Nordeste do Brasil. No domingo, no Frasqueirão, Laguna e Globo. Eita, jogo dos desesperados. Aqui, meu amigo, quem perder, segunda divisão com certeza. No estádio Dom Missão, em Senador Eloy de Souza, Santa Cruz e QFC. E no estádio Fião, em Serra do Mel, Potiguar de Mossoró e Potiguar de Currais Novos. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. São 18 horas e mais 48 minutos. Aí o nosso Marcos Trindade deu uma geral aí no campeonato. E a próxima rodada, como ele falou, tem um clássico rei do nosso futebol. Tem placar aí pra esse clássico aí, Aldeia? ABC e América, aliás, América e ABC, sábado. ABC vence. Eu acho que vai ser empate aí, minha opinião. Aí no domingo teremos o clássico Popó, Potiguar de Mossoró e o nosso Potiguar. Vamos em busca aí de pontos, 1 pontinho ou 3 pontos, né, para melhorar a nossa situação. Vai ter que reverter a situação que perdeu aqueles 3 pontos dentro de casa para a equipe de Santa Cruz. Aí teremos Laguna e Globo, como ele falou, é o jogo dos desesperados, porque se o Globo perder, aí somará 4 derrotas e ainda terá o ABC pela frente, né? Aí para a quinta, ficando apenas 2 jogos para definir a sua situação. E se o Laguna perder, vai aí para 4 derrotas também, né? Mas claro, tem tudo ainda, 4 jogos pela frente aí
para definir muitas situações do Campeonato Potiguar. Então tá aí uma geral do nosso Campeonato Potiguar aqui no Debate de Craques. Do nosso amadorismo, vamos falar um pouquinho aqui do amadorismo também, mandar um abraço aí também ligado conosco, uma boa lá de Frei Martinho na Paraíba, o Zivânio, rapaz, tem um amistoso lá em Seu Corá, um empate em 2-2, né? Um amistoso lá em Seu Corá nesse final de semana. O Estrela, né? O Estrela do meu amigo Duda jogou com a seleção lá de Seu Corá, um empate em 2-2. No dia 1º de fevereiro vem aí o 27º torneio de aniversário lá do Esporte de Machinaré. O primeiro colocado aí leva R$1.000, o segundo colocado R$500, o terceiro colocado R$300, o quarto R$200 e o artilheiro e goleiro menos vazado R$100. E cada time aí também, além do dinheiro, leva um troféu do grande torneio de aniversário lá do Esporte de Machinaré. Em breve vem aí o campeonato, né? Atenção aí, as garotas, vem aí o primeiro campeonato society também de Machinaré. O campeonato feminino, primeiro lugar R$1.000, segundo lugar R$500, inscrições R$300. Mas informações, entrar em contato aí com o Antônio Carlos lá na comunidade de Machinaré, o nosso amadorismo também. E em breve vem aí o campeonato principal de Machinaré, que acontece todos os anos aí, nosso amadorismo aqui. Segue também o campeonato de futsal regional lá em Acari, né? O Nacional é um dos nossos representantes, jogou nesse final de semana por lá também, seguindo assim no nosso amadorismo. É o nosso debate de cacos, que em nome de Café Ouro Branco, tradição que se renova. Pitu, aguardente de cana é Pitu. Atacadão Vicunha, da nossa terra, é da nossa gente e é Vicunha. A bebida, distribuidor, tudo de bebidas em geral. A cerveja mais gelada da cidade, você encontra lá no nosso grande Ailton. Serigrafia e sublimação Nova Arte. Nosso Leleca aí sempre ligadinho aqui, o Pedrinho ligado na nossa programação. Vá lá, vai fazer o terno, iniciando o ano, vem aí o carnaval, tudo isso lá na Serigrafia e Sublimação Nova Arte, Rede Seridó. O Seridó compra e economiza aqui. Grande Gilson, e vem aí, segundo o Gilson, vai colocar um time aí no campeonato municipal deste ano. Quem sabe aí a volta do Internacional, mas com a garotada, viu? Quem sabe aí o Internacional do Trangola vai botar aí o campeonato municipal. Restaurante Sertaneja, comida regional, self-service, marmitas e quentinha. Mandar um abraço, o nosso Redondo aí, né? Tá lá, eu encontrei o Redondo, rapaz, tava na calçada com um radinho novo, né? Aí estava, disse, rapaz, eu não tô ouvindo mais você, não tava na outra, daí. Meu amigo Redondo, agora é da outra, né? Desça mais um pouquinho aí, agora é 90.9. Aí o Redondo disse, eu comprei um rádio, troquei, pensei que não tava prestando, né? Um abraço ao nosso Redondo, também o Francisquinho, o maior artilheiro do futebol amador da nossa região. A Green Energy, o mundo precisa de nós. Cides TV Internet, também conosco. Aí muitas promoções e novidades lá na Cides TV Internet. Vai lá e comprove, essa aí eu indico também. Laboratório Pleno, compromisso com a vida. Potiguar Veículos, sempre vendendo muito bem, e também o apaixonado pelo Leão do Seridó, o nosso grande José Ramos, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Você está ouvindo Debate de Craques com a seleção do povo. Cesário Júnior. Daí logo eu digo, eu não sou Roberto Carlos, mas esse cara aí da vinhetinha sou eu. E tem outra vinhetinha nova, né, daí? Depois você procura se tem outra. Eu ouvi aí na semana e gostei, viu? A vinhetinha nova, não sei quem fez, mas tem uma vinhetinha nova também. O detalhe que chegou agora, informação de agora, o novo técnico aí do Santa Cruz, como nós já tínhamos até anunciado pela manhã, Eugênio Gomes é o novo técnico aí do Santa Cruz de Natal, já assumiu hoje à tarde o Santa Cruz e vai em busca aí da permanência na elite do futebol do Rio Grande do Norte. O Eugênio Gomes assume o lugar do técnico Daniel Rocha, que foi demitido hoje pela manhã do comando do Santa Cruz de Natal. 18 horas mais 55 minutos é o nosso debate de craques aqui no nosso
da nossa 90.9 FM. Já iniciou em vários campeonatos regionais por esse Brasil afora. O nosso Genésio, não estou ouvindo, viu, Odeio? O nosso Genésio gritar aí, sempre eu passava ali aquela história do cego líder. Eu acho que tá acontecendo alguma coisa, viu, Odeio? Porque não é à toa que o nosso querido Genésio ficava gritando ali, cego líder, cego líder, cego líder. Campeonato Carioca, que já está rolando também, eu acompanhei. Vamos dar os resultados aqui dos jogos lá no Cariocão, né? E a classificação. O Botafogo, que joga quarta-feira às 19 horas. Vamos trazer aqui os jogos que já aconteceram. O Flamengo empatou com a Portuguesa em 1-1. O jogo foi no dia 11 de janeiro. Tivemos Volta Redonda 1, Boa Vista 0. Fluminense do nosso Ignacio venceu Madureira por 2-1. E o Bangu, rapaz, venceu, olha aí. No segundo jogo do Flamengo, o Bangu com gol de Garrincha, acredita? Gol de Garrincha, o Bangu bateu o Flamengo por 2-1. Tem um guerreiro aí agora com o nome Garrincha. Eu vou chegar mais para acompanhar. O Sampaio Corrêa perdeu para o Nova Iguaçu por 3-1 e o Botafogo dos Zeus bateu a Portuguesa por 2-0. E o Vasco da Gama estreou bonito, 4-2 em cima do Maricá. Isso aí na primeira rodada. Aí tivemos mais uma rodada, o Boa Vista bateu o Fluminense por 1-0. Aí o Bangu, o Garrincha não marcou gol e o Madureira venceu o Bangu por 1-0. E olha aí, o Volta Redonda sapecou 3-0 no Flamengo, que realmente então é por isso, viu, Dei? Por isso que o Genésio ali não grita mais cego líder. Mas claro, vamos aproveitar aí, porque já tem Flamengo e Vasco. E o Vasco empatou ontem com o Nova Iguaçu em 0-0. E o Botafogo, rapaz, tá feia a coisa lá no Rio. O Sampaio Corrêa bateu o Botafogo por 2-1. Nosso Banana disse aqui que Nosso Banana mandou uma mensagem aqui que diz que é porque o Flamengo tá jogando com o Sub-17. E os outros clubes têm a ver o que com isso, né? Ele vai a campo pra jogar, não quer saber quem tá no outro lado, não. Quem manda o time é o Flamengo, né? Ou não é assim, Odê? Você concorda ou não? Não tem nada a ver. Portuguesa 0, Maricá 1. E próxima rodada, quarta-feira, Maricá e Bangu, vai ter Garrincha no jogo, vou acompanhar. Botafogo e Volta Redonda. Aí deixa a situação aqui. Flamengo e Vasco da Gama às 20h30. E segundo aqui o Banana, nesse jogo o Flamengo vem completo. Mas eu não sei porquê, né? Que raiva é essa do Vasco da Gama? Porque não continua como está, né? Descansando os jogadores dele. Diz que agora vem completo para esse jogo diante do nosso Vasco da Gama. Você está ouvindo Debate de Craques com a seleção do povo. O comentarista nota 10. Essa aí é velhinha também, não é essa não, mas em breve vai chegar. Eu ouvi uma ventinha nova aí tocando essa semana, rapaz, eu gostei tudo. Campeonato Paulista aí, o Palmeiras vai liderando, rapaz, 3 jogos, 3 vitórias, olha aí, vamos ter cuidado mais uma vez que chega forte novamente o Palmeiras, né, lá no Campeonato Paulista. O Palmeiras aí tem 3 vitórias, o meu São Paulo empatou aí com a equipe do Corinthians, né? A equipe do Corinthians em 1-1. O Palmeiras segue liderando lá com 3 jogos e 3 vitórias. É o Campeonato Paulista de Futebol. Já estamos chegando em mais um debate de craques dessa segunda-feira em nome de Atacadão Vicunha, Café Ouro Branco, tradição que se renova. Pitu, aguardente de cana é Pitu. A Bebidas, a cerveja mais gelada da cidade. Serigrafia e sublimação Nova Arte, lá sua ideia vira realidade. Rede Seridó, o Seridó compra e economiza aqui. Restaurante Sertanejo, também conosco, a Green Energy, o mundo precisa de nós. Fala aí, aqui, deixa eu mandar um abraço aí pro lateral. O Filho e o Espírito Santo. A missa terminou, nós vamos todos em paz e o Senhor irá conosco. Mas eu acredito que antes de sair, Nossa Senhora merece uma grande salva de palmas. Cines TV Internet, um presente para o sertão e Potiguar Veículos, o nosso grande José Ramos. No final aqui, deixando para o finalzinho, eu quero deixar aqui os meus sentimentos. O falecimento aí da tia do nosso ouvinte Anderson Zico, e da sogra. Obrigado você que rezou conosco, seja sempre bem-vindo, senhores padres, sempre bem-vindos. E você que está em casa,
Acompanhe agora o Terço de Aparecida e depois Maria Ângela Zan com Aparecida Sertaneja especial para você. Tchau, pessoal. Francisco, nosso Geraldinho, ex-presidente do Leão do Seridó, presidente da Liga, um batalhador e amante do futebol amador do Cruzeiro, hoje completando aí 6 anos da sua partida. Então, no final, deixa aqui os meus sentimentos aos que perderam. Você acompanhou pela rede Aparecida de Rádio a transmissão da Santa Missa. De volta amanhã às 9 da manhã. Oferecimento Editora Santuário. A fé em palavras. Família dos Devotos. Amor que constrói. Ligue 0300 210 1210. Cesário Júnior, de toque em toque, dominando a bola. Unir 200 fragmentos de terracota foi apenas o começo. No livro A História dos Dois Restauros, Maria Helena Chartuni revela como a reconstrução da imagem da padroeira restaurou sua própria fé. Essa obra é um relato emocionante sobre paciência e a prova de que Deus pode restaurar qualquer história, por mais despedaçada que pareça estar. Adquira já o seu pelo telefone 0800 016 0004 ou acesse livrariasantuário.com.br. Somos devotos mirins da mãezinha, de todo o coração. Há 20 anos, o projeto Devotos Mirins faz parte da vida de milhares de famílias. São 2 décadas levando fé, aprendizado e amor de Deus às crianças de todo o Brasil. A nossa festa e a Romaria Nacional das Crianças já estão marcadas para os dias 16 e 17 de maio, aqui na Casa da Mãezinha. Agende-se e venha participar. Motobras é a marca de rádios fabricados com tecnologia apurada e com componentes especiais para maior durabilidade e melhor sintonia. O rádio relógio Motobras é fabricado no Brasil. Vá à loja mais próxima e adquira o seu. Motobras, a arte de fazer rádios com qualidade. A seguir, acompanhe a Voz do Brasil.